Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Inicialmente, capítulo 1, até a gente chegar ao nosso texto. 1 Coríntios, capítulo 1. Graças a Deus, né? Enfim, voltamos para Coríntios, né? Estava sendo cobrado pelos irmãos, mas uma série de razões aí, a gente passou um tempão, uns bons domingos aí, sem tratar do texto. E agora a gente volta às nossas meditações em série. 1 Coríntios, capítulo 1, todos encontraram? Queridos, vejam só, como nós bem sabemos, desde o início das nossas meditações, nós percebemos que a igreja de Cristo em Corinto, que é o alvo dessa carta escrita pelo apóstolo Paulo, era uma igreja extremamente difícil, extremamente problemática. Havia muito problemático, diferente da igreja batista em Bodocongó, claro. Mas é sério, a gente percebe isso já do início. Por que eu digo isso? Porque os 4 primeiros capítulos da primeira carta de Paulo aos Coríntios, os 4 primeiros capítulos já foi para tratar de divisões que aconteciam na igreja, que haviam na igreja, e que estavam levando a igreja a passar por uma situação de grande risco. Veja, eu pedi para que você abrisse no primeiro capítulo exatamente para a gente lembrar de algumas questões. No versículo 11, Paulo diz assim, do primeiro capítulo, 1 Coríntios 1,11, ele diz: pois a vosso respeito, ou seja, a respeito da igreja em Corinto, meus irmãos, eu fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. E aí veja, ele passa o capítulo 1, vai passando as folhas da sua Bíblia aí, o capítulo 2, o capítulo 3 e o 4º capítulo, só tratando desse assunto. Você vê que, de fato, era uma crise na igreja para que Paulo pudesse gastar tanto tempo, tratando só desse assunto. Até que ele encerra esse assunto e inicia um outro problema, a tratar de um outro problema da igreja, que era um gravíssimo escândalo sexual na igreja de Cristo em Corinto. Capítulo 5, verso 1, ele diz assim: geralmente, se ouve que há entre vós, veja, ele está tratando de outro assunto. Ele já encerrou falando sobre as divisões, agora entra em outro assunto. Se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. E aí Paulo explica o que é. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Que escândalo, não é? E aí Paulo passa a tratar desse capítulo 5 exatamente a respeito desse assunto. Paulo, inclusive, reprova a falta de atitude da liderança em relação ao problema. Ele diz: e vocês não agiram, achava que isso não tinha nada de mais. Olha o verso 12, o que é que ele diz no capítulo 5? Pois, com que direito haveria eu de julgar os de fora? Aí ele pergunta: não julgueis vós os de dentro? O que é que Paulo quer dizer com isso? Vocês deveriam ter julgado esse irmão. Deveriam buscar resolver os problemas internos da igreja. E vocês fizeram vista grossa. É vista grossa, né? Que diz? É vista grossa mesmo? Eu estou certo no tempo? Deixaram passar algo que era escandaloso para a sociedade e vocês não ligaram. E ele diz: olha, é reprovável essa atitude de vocês. Essa ausência de atitude da igreja em relação a isso. E não somente no que diz respeito ao comportamento imoral. Paulo diz: olha, vocês não agiram e não julgaram esse irmão, e eu não me refiro só a esse problema. E aí Paulo vai inserir um terceiro problema que estava acontecendo na igreja e que estava afetando diretamente a vida daqueles irmãos. E aí a gente entra no capítulo 6. Que é intrigante, né? Capítulo de 1 a 4 resolvendo um problema, divisões na igreja. Capítulo 5 resolvendo outro problema, um escândalo sexual terrível. Aí ele encerra dizendo assim: e vocês não resolveram, vocês deveriam ter resolvido isso. Julgado o irmão e resolvido. Aí é como que Paulo lembra de outro fato, de outro problema, que está meio que ligado a esse, você vai perceber. E aí ele entra num terceiro problema no capítulo 6. Tema da nossa devocional essa noite: uma disputa reprovada. Uma disputa reprovada. E antes da gente começar, eu vejo que alguns irmãos, enquanto eu falo, estão procurando um tema aí no boletim de vocês, não é? Mas infelizmente essa noite nós não fizemos aí no boletim a síntese do nosso devocional, né? Retorna, eu prometo que no próximo domingo, tá certo? Tivemos um problema
e não colocamos como de costume o resumo do sermão no boletim, como a gente sempre faz, tá bom? Mas esse é o nosso tema, uma disputa reprovada, essa que vai ser a nossa 17ª devocional na carta de Paulo aos Coríntios. Vamos fazer a leitura do texto? Leiamos o texto em questão e na sequência a gente faz mais uma oração. Diz assim, capítulo 6, nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 11. Preste bem atenção na leitura, porque muito do que a gente precisa entender, a gente já entende numa boa leitura. Então atente, por favor. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, aventura-se a submeter esse outro a um juízo perante os injustos e não perante os santos. Não sabeis vós que os santos é que hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, vós constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha, vos digo. Pergunto, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos. Só existir entre vós disputas ou demandas, já é uma completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós o lavastes. Vós fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do vosso Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a entender esse texto. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Faça da minha oração a sua, pedindo junto comigo, o Senhor nos ajude a entender essas palavras. Senhor, nós estamos diante de um desafio, que é entender a Tua palavra, não da maneira que queremos, mas da maneira como de fato o Senhor a inspirou para que possamos ser instruídos. Nós, claro, Te agradecemos por tê-la em mãos, pedimos que o Senhor controle a nossa mente para que sejamos voltados para o estudo da Tua palavra essa noite. E Te pedimos que o Teu Espírito Santo que habita em nós ilumine a nossa mente, não apenas para compreender o que precisamos compreender, mas sobretudo a nos sujeitar ao Teu querer acima do nosso. Nós choramos assim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Veja, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo, como sempre, como se espera dele, ele apresenta o problema. Qual era o grande problema? Veja o verso primeiro aí, o que é que ele diz? Ele apresenta o assunto do verso 1. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? É uma pergunta que ele faz. E note que o termo que ele usa inicial, aventura-se, já mostra que aquela postura era uma postura reprovável, né? Algum de vocês vai se aventurar, é o que ele está dizendo, a pegar um irmão que tem uma causa ali e levar a um juízo, a um julgamento de incrédulos, ao invés de levá-lo à igreja para que a igreja faça isso? Essa é a pergunta de Paulo. E veja, o problema, a postura errada, que a palavra aventura se denuncia aqui, era exatamente essa de levar as disputas entre os irmãos da igreja, entre os cristãos, para serem resolvidas por juízes descrentes. E atente para isso. Na esfera judicial romana, esses julgamentos, eles eram públicos. Quando se tinha alguma questão menor de se tratar ali
entre as pessoas, eles eram levados a alguns juízes que eram instituídos pelos próprios romanos em cada cidade, 2 ou 3. E nesse contexto, os juízes levavam uma praça pública de dia. E isso, aos olhos de todos, se iniciava ali um julgamento. Quem passava para ir para o trabalho ou voltar para casa, podia parar para assistir. Eles discutindo sobre as questões, apresentando a queixa, o outro tentando se defender, o juiz falando alguma coisa e trazendo um veredito. E todo mundo escutava aquelas coisas ali. Meus irmãos, que vexame. Que vergonha, de verdade. Imagina o escândalo disso. 2 cristãos disputando questões, atente, viu? Que poderiam e que deveriam ser tratadas aonde? Na igreja. E agora essa turma estava tratando no tribunal romano, diante de todo mundo, e eu fico assim imaginando, as pessoas descrentes que estavam ali, especialmente os que estavam julgando, muitas vezes juízes injustos, colocados naquela função por questões simplesmente políticas, bem diferente do Brasil nos nossos dias, bem diferente ainda bem, né? Mas o fato é que esses homens estavam julgando e eu fico imaginando, muitas vezes, as piadas em cima daquilo que estavam vendo. Espera aí, vocês não são crentes? Vocês não são irmãos? Não é assim que vocês se chamam, né? Irmãos em Cristo. E peraí, a Bíblia não diz que vocês têm que dar a face? A Bíblia não diz que vocês têm que... E não é isso que vocês dizem nos discursos de vocês? Era uma vergonha. Na sequência da argumentação de Paulo, primeiro ele apresentou o problema, né? Esse é o grande problema. E na sequência da sua argumentação, ele vai trazer uma realidade para a igreja, ele vai fazer com que a igreja perceba o tamanho da própria igreja. Numa situação que muito provavelmente aqueles irmãos ali, na igreja de Corinto, não sabiam ou não estavam lembrados. Tanto é que, veja o início do verso 2, ele diz assim, ou não sabeis. Agora pula para o verso 3, como é que ele começa o verso 3? Não sabeis? Trazendo a ideia de que provavelmente aqueles irmãos ou não de fato sabiam ou não estavam lembrados. Vocês estão lembrados disso? Disso o quê? Olha o argumento dele no verso 2 e o verso 3. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Vocês não sabem disso? Que vocês vão julgar o mundo. Aí ele completa. Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Se vocês vão julgar o mundo, não conseguem julgar as coisas mínimas. Aí ele vai além no verso próximo, verso 3. Não sabeis que havemos de julgar quem? Os próprios anjos. Aí ele diz, quanto mais as coisas desta vida. 2 coisas que a gente precisa levar em consideração para a gente entender esses 2 versos. A primeira delas é que quando Cristo voltar, diz a Escritura Sagrada, que ele, Cristo, vai julgar o mundo. Cristo, entendeu, né? É ele quem vai julgar o mundo. E nós que fomos separados por Deus, escolhidos e separados por Deus por meio da fé, por isso chamados aqui de quê? Santos, não é aqui no sentido moral, né? Mas no sentido de terem sido separados por Deus, nós estaremos ao lado dele nesse julgamento. Ele julgará e nós estaremos ao seu lado. É nesse sentido que Paulo usa o texto aqui, para dizer que nós julgaremos, no verso 2, por estar ao lado de quem julgará, nós estaremos nesse juízo, no julgamento do mundo, uma referência aos descrentes, os ainda descrentes, não é? E nós julgaremos, no verso 3, os próprios anjos, uma referência aos anjos caídos, os anjos rebeldes que se rebelaram contra Deus no passado. Paulo faz questão de lembrar a igreja, vocês esqueceram de um detalhe. Vocês, naquele dia da volta de Cristo, vão se portar meio que como juízes. De quem? Do mundo inteiro, incluindo os próprios anjos. Esse é o primeiro detalhe. O segundo detalhe, se você olhar para o texto, é que Paulo diz que nós deveríamos ser capazes de julgar questões internas. Perceba como ele coloca. Essas questões internas são chamadas, no verso 2, se você olhar para o verso 2, de coisas mínimas. E no verso 3, de coisas desta vida. Percebe? É como quem diz, olha, vocês deveriam, já que vocês vão julgar o mundo, verso 2, e os anjos, verso 3, deveriam ser capazes, então, de julgar coisas menores entre vocês.
Coisas mínimas, verso 2, não é? E coisas dessa vida, como ele diz no verso 3. E o que é que tem de mais? Paulo não está tratando de crimes. Entenda a diferença disso? Não se refere a crimes. Crimes cometidos pelos homens devem ser denunciados e punidos na esfera correta, independente de quem sejam estes homens que os cometeram. Crime é crime. Um crime cometido por alguém na igreja deve ser julgado e deve receber a punição na esfera judicial correta. Mas não é disso que ele está falando. É de crime que ele está falando? Não é de crime. Você já entendeu esse recado, né? Crime cometido aqui não é simplesmente resolvido aqui, mas na esfera correta. Mas se trata de questões menores. Olha o verso 4, como é que ele se refere a isso. Entretanto, vós, é engraçado, vocês que vão julgar o mundo, vocês que vão julgar os anjos, que não estão conseguindo julgar as coisas mínimas entre vocês. Aí no verso 4, entretanto vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, esses negócios terrenos são as coisas mínimas do 2, são as coisas dessa vida do 3. Aí ele chama no verso 4 isso de negócios terrenos. Para que vocês façam isso, ele diz, vocês constituem um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação da igreja, na igreja. É como se ele dissesse, aqueles que não têm nada a ver com vocês, que não seriam aceitos como membros da sua igreja. Esses juízes iníquos, muitas vezes, que vivem uma vida fora dos padrões de Deus, vocês não aceitam. Aí agora vocês pegam e fazem deles os juízes de questões pequenas entre vocês. Vocês estão entendendo o escândalo disso? A grosseria disso, irmãos? Veja, pelos termos que Paulo usa aí no versículo 4, né, quando ele diz negócios terrenos, o problema parecia ser um problema financeiro, né? De ordem financeira. Muito provavelmente uma dívida ali entre os irmãos. Alguém devendo que não pagava e o outro irmão que está se sentindo prejudicado com isso, ao invés de resolver na própria igreja, porque a igreja deve ter poder para isso, aí leva para uma esfera civil diferente, para ser julgado por pessoas que não vão compreender isso com os olhos corretos. E aí Paulo caminha para a conclusão. E na conclusão, primeiro ele vai dizer, isso é uma vergonha. É vergonhoso isso. Olha como ele inicia o verso 5, que é a conclusão dos versos anteriores. O início do verso 5 ele diz assim, para vergonha vos digo. Essa aqui é a conclusão do que ele havia dito do começo ao fim. Vocês que deveriam lembrar que vocês vão julgar o mundo. Vocês que deveriam lembrar que vocês vão julgar os anjos. Estão agora resolvendo as picuinhas de vocês nos tribunais humanos. Aí ele inicia dizendo assim, isso é uma vergonha. Aí ele faz uma pergunta, na sequência do verso 5, ele diz, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Então veja, primeiro é uma vergonha, porque expõe a igreja diante daqueles que não entenderão as questões espirituais envolvidas. Eles não vão entender. E vão fazer chacota disso. Segundo, é uma vergonha pelas razões colocadas aqui por Paulo nessa pergunta que ele faz aí no final. Ou seja, é uma vergonha, também é uma vergonha, não somente pela omissão da igreja em resolver a situação, mas pela possível ou provável inabilidade da igreja. A igreja se mostra sem condições, sem habilidade para resolver. É quando Paulo pergunta no final, não tem ninguém sábio aí na igreja que possa resolver, que possa chamar as partes e tratar disso segundo a Escritura Sagrada? Não tem nenhum de vocês. Irmãos, é claro, abrindo parênteses, que a gente sabe que tinha. Certamente tinha gente capaz de fazer. Mas havia uma omissão da igreja, e é isso que Paulo está denunciando. Vocês se omitem de fazer, a igreja virou me permita colocar dessa maneira, não encontrar outra palavra agora, mas uma bagunça tal, que ao invés de resolver isso entre eles, era preferível muitas vezes levar para o tribunal público, para discutir essas questões. E Paulo disse, é um vexame isso. Vocês não têm habilidade para resolver uma situação como essa. Perceba no versículo próximo, verso 6, a indignação de Paulo, quando ele conclui dizendo assim, mas irá um irmão a juízo contra outro irmão. E isso perante os incrédulos. Um irmão contra outro, na frente de incrédulos, que não vão entender as questões espirituais. Porque parece que não tem ninguém no meio da igreja que é capaz de resolver, de mediar essa situação e resolvê-la.
A segunda coisa, dentro da conclusão de Paulo, é que isso não é só uma vergonha, viu? Isso é uma derrota. E vamos convir que é de verdade. É uma derrota. Mas Paulo diz, olha, o que é uma derrota não é só o fato dele ter levado para a justiça. O fato em si, o caso em si, é uma derrota. O fato de você ter um irmão que lesou outro irmão e que agora esse irmão tem essa queixa contra, isso em si é uma grande derrota. Olha o que ele diz no início do verso 7. O só existir entre vós demandas ou disputas já é uma completa derrota para vós outros. Ele é como se, eu fico imaginando aqui, né? Que é como se Paulo tivesse agora diante, ele se percebe ou ele se imagina diante dos dois. Daquele que provocou, né, o prejuízo e daquele que sofreu o prejuízo. Aí ele olha para a situação e diz assim, primeiro, é uma vergonha isso. Não tem ninguém para resolver esse caso de vocês, na igreja. Ao ponto de ter que levar aquele para o tribunal e resolver isso diante dos incrédulos e envergonhar o nome do Senhor e o Evangelho. É uma vergonha. Aí ele pode dizer assim, não é só uma vergonha, é uma completa derrota. E eu não me estou referindo apenas ao fato de ter levado ao tribunal, mas a existir a disputa entre vocês já é uma grande derrota. Aí ele vai orientar as partes. Ele olha para aquele que foi lesado, o que saiu no prejuízo, e ele vai dizer exatamente isso. Ó, você deveria ser capaz de escolher ficar no prejuízo. Era melhor você ter escolhido ficar no prejuízo do que expor à vergonha o Evangelho e a igreja. É isso que Paulo está dizendo. Lembrando, irmãos, que às vezes a gente é levado muitas vezes a esquecer disso. Que não é simplesmente Paulo que está dizendo isso. Paulo está escrevendo a sua carta inspirado? Muito bem. Isso é Deus dizendo. Era preferível que você sofresse o prejuízo, mas que não levasse o Evangelho ou a igreja a passar por esse vexame. Olha o que ele diz na metade do verso 7 em diante. Por que não sofreis antes a injustiça? Está vendo que ele está falando com aquele que saiu no prejuízo? Por que não sofreis antes o dano? É como se Paulo naquele momento pedisse licença para quem provocou a situação e olha para aquele que levou para a justiça e diz assim, meu irmão, pelo amor de Deus, não tinha ninguém para resolver esse caso de vocês. Você devia ter saído no prejuízo. Você devia ter capacidade de escolher sair no prejuízo do que envergonhar o Evangelho e a igreja com isso. Aí você pergunta, pastor, e o que provocou o dano? Paulo trata agora, e ele é muito duro. Ele olha para o outro lado e diz assim, e você precisa entender que esse seu comportamento, de longe, não é o comportamento daqueles que herdarão o reino dos céus. Olha o que ele diz no verso 8 e verso 9. Mas vós mesmos fazeis a injustiça, está vendo que ele está falando para o outro agora? E fazeis o dano, isso aos próprios irmãos. Ele agora deixou de falar com aquele que sofreu o dano e olha para aquele que provocou o dano. Se você faz isso, olha como ele completa no verso 9. Não sabeis que os injustos, ou quem promove essa injustiça, não herdarão o quê? O reino de Deus. Forte isso, né? Seu comportamento é um comportamento de descrente. É o que ele está dizendo. Ele olha para aquele que saiu no prejuízo e diz, o seu comportamento é reprovável. Você deveria, em nome da manutenção do Evangelho, deveria ter sofrido a injustiça. Já que, entenda, não tem ninguém na igreja que resolva isso. Já que não tem ninguém, sofra o prejuízo. Mas não faça com que o Evangelho ou a igreja passe por isso. Aí ele olha para o outro e diz, você precisa entender que esse seu comportamento é um comportamento de descrente. Daqueles que não vão herdar o reino dos céus. Não é uma postura de alguém que foi no passado, regenerado por Deus. Não é uma postura daquele que no presente é cheio de quem? Do Espírito Santo. E não é uma postura daquele que no futuro, na volta de Cristo, vai herdar o reino de Deus. Aí Paulo diz, olha, e não somente esse comportamento injusto em relação aos irmãos, na intenção de nivelar aquele pecado praticado por aquele irmão, com outros pecados desprezados ali por eles e compreendido por eles como pecados de descrentes, Paulo passa uma lista. Ele vem com uma lista para dizer assim, ó, teu pecado é igual a estes. Teu comportamento está igual a estes, daqueles que não herdarão o reino de Deus. E aí ele segue trazendo uma espécie de padrão comportamental daquele que ainda não foi regenerado. Verso 9. A metade do verso 9 até o verso 10, ele segue com alguns padrões. Olha o que é que ele vai dizer.
quem não vai herdar o reino de Deus? Aí ele diz, nem impuros, uma referência àqueles que estão vivendo impureza sexual, e aí a gente pode imaginar as mais diversas impurezas sexuais, naquilo que a Bíblia diz que é um padrão sexual fora da Escritura Sagrada, de maneira geral. Aí ele diz, nem idólatras, é aqueles que estão vivendo, entenda, eles estão vivendo, é o estilo de vida daqueles que praticam a idolatria religiosa, não herdará o reino de Deus, quem está vivendo isso. Aí ele continua, nem os adúlteros, aqueles que vivem traindo os seus próprios cônjuges, que coisa, não é? Também é um comportamento daqueles que não herdarão o reino de Deus. E aí, no finalzinho do verso 9, ele traz dois comportamentos dentro de um contexto só, que é tratando da homossexualidade, em duas situações. Veja o que ele diz. Nem os efeminados, são aqueles que estão vivendo a homossexualidade passiva, e por fim, nem os sodomitas, uma alusão à cidade de Sodoma e o problema sexual que havia lá, para dizer nem aqueles que estão vivendo a homossexualidade ativa, ou a homossexualidade de uma forma geral, é o que ele coloca aqui. Ou seja, esses padrões, e aqui há um detalhe, irmãos, há um detalhe que eu não posso deixar passar sem falar com os irmãos. Porque hoje em dia, quando a gente pega pecados como estes, não é, que chocam e tal, hoje, em razão de por diversas razões que poderíamos elencar aqui, mas, por exemplo, a homossexualidade, e a igreja às vezes fica batendo em cima disso e tal, sim, mas é uma lista de pecados que são nivelados, se é que você está entendendo. E às vezes a gente se opõe, e deve se opor, obviamente, a um comportamento homossexual nesse sentido, mas o que dizer dos adúlteros? Os que traem seus cônjuges? O que dizer dos impuros? Pecados sexuais das mais diversas maneiras. Estão todos nivelados. O que Paulo quer fazer aqui é com aquele irmão que estava sendo injusto com o outro e deixando ele no prejuízo, entenda que o pecado dele é igual a todos os demais pecados praticados por aqueles que não herdarão o reino de Deus. Aí ele entra no verso 10 e continua, veja. Nem os ladrões, os que vivem roubando os outros, nivelados a quem? A adúlteros, a impuros, a homossexuais, e aí ele continua. Nem os avarentos, aqueles que têm um apego exacerbado pelos bens, não é? Pelo dinheiro, aqueles que são, que têm esse apego exagerado pelo que possui, nem os avarentos. Aí ele continua, nem os bêbados, aqueles que vivem a embriaguez, vivem embriagados. E aí ele continua, nem os maldizentes. Quem são os maldizentes? Aqueles que vivem falando mal uns dos outros, causando intrigas entre as pessoas. E aí no final, eu quero crer que propositalmente no final ele coloca o pecado que talvez seja o mais próximo do que ele quer acusar. Qual é o finalzinho? Nem os roubadores. A palavra roubadores aqui traz uma ideia de trapaça, de farsa, entendeu? De fraude. Então, muito provavelmente esse último pecado seja diretamente ligado àquele irmão, suposto irmão, que estava trazendo prejuízo ao outro. E Paulo vai dizer o quê? Nenhum desses comportamentos, perceba, ninguém que vive isso como estilo de vida. Estilo de vida, você está entendendo a diferença disso? Ninguém que vive isso como estilo de vida herdará o reino de Deus. E antes da gente caminhar para o final, talvez você diga assim, mas pastor, mas a gente não é salvo pela graça e não pelas obras? Como é que fica isso? É porque o que Paulo está descrevendo aqui são as características de alguém que não foi salvo ainda. Porque quem passou, de fato, pela regeneração, lutará, ainda que tenha todas essas inclinações, no sentido de que ainda que você possa ter alguma inclinação como essa, você luta contra isso. Você luta contra isso. Você sofre contra isso. Você pede ajuda contra isso. Não é assim que a igreja vive o processo de santificação? O que Paulo está descrevendo aqui é alguém que vive isso como estilo de vida naturalmente. Aí ele olha para aquele irmão e diz assim, olha, quando você faz isso, você está vivendo igual a eles. Não há diferença entre vocês. Essa é uma advertência. Aquele que se diz cristão, mas que costuma defraudar as pessoas, levando-as ao prejuízo. Levando-as ao prejuízo. Meus irmãos, Paulo vai encerrar. E é tão bonito como ele encerra. Porque você sente meio que um tom mais duro do apóstolo Paulo até aqui, né? Você sente esse tom mais duro do apóstolo Paulo. A gente faz tudo possível para que no contexto homilético a gente consiga colocar isso
expor isso na retórica ou na oratória, de maneira que você perceba esse tom mais duro, né? O sermão é mais duro, parece que o pastor da Quinha quer estar sendo mais duro ali, né? Mas de fato o sermão tem essa pegada. Tem ninguém entre vocês capaz de julgar isso, e vocês levam isso para o tribunal de pessoas que não tem nada a ver com a igreja. Dá para a gente imaginar Paulo escrevendo isso? Brincando aqui, mas meio que quebrando as penas. Me dá outra pena dessa daí. E escrevendo essas coisas. Não é possível, isso é uma vergonha. Sofra o dano, menino, sofra o dano, você que está aí saindo no prejuízo. É melhor você sofrer o prejuízo do que você fazer com que o nome do Senhor seja envergonhado em praça pública por causa do comportamento de vocês. Já que não tem ninguém que julgue. Aí ele vai para o outro lado. Se você está trazendo esse prejuízo ao seu irmão, ou você não sabe que isso é um comportamento daqueles que não herdarão o reino de Deus, que é uma lista de quem vive desse jeito, fulano que vive assim, Beltrano que vive desse jeito, que vive isso, que vive isso, que vive isso, que vive isso, e você vive também. Seu pecado em nada difere destes outros pecados. Em nada. É duro, isso dá vontade de passar a noite só falando disso aqui. Em nada difere. Mas aí, meio que Paulo respira no final e diz assim, irmãos, isso era a vida de vocês no passado. Vocês eram assim no passado. Olha o último verso da perícope. Refiro-me ao verso 11, ele diz, tais fostes alguns de vós. Vocês viviam essas coisas, o estilo de vida de vocês era assim. E nem ligavam, né? Mas isso era o passado de vocês. Mas o que foi que aconteceu? Veja o que é que ele diz. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. É bonitinho o jeito que ele encerra, né? É como quem diz, olha, como diria... Às vezes eu cito o exemplo e me arrependo, mas já está na mente, vem assim mesmo. Personagem de humor, há tempos atrás, que dizia assim, isso não lhe pertence mais, né? Isso não cabe mais a você. Tais fostes alguns de vós. Mas o que foi que aconteceu com eles? E também conosco? Ele diz, vocês foram lavados, santificados e justificados pelo Deus Trino. Deus lavou, santificou e justificou vocês. Olha como ele encerra. Em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Meus irmãos, caminhando para o fim, assim como os irmãos de Corinto, isso também aconteceu conosco, ou não? Aconteceu conosco. Certamente, não apenas nessa lista que foi dada aí nos versos 9 e verso 10, mas em muitas outras que poderiam ser colocadas aqui dos pecados praticados por nós, como seres humanos, e vividos como estilo de vida por aqueles que ainda não foram regenerados, nós vamos nos encontrar em alguns deles. Nós vamos nos encontrar. Se perguntássemos assim, a nós mesmos, né? Em que pecados nós nos encontramos, nos encaixamos aqui, é possível que a gente marcasse um X em alguns desses aí. Aí Paulo encerra assim, mas isso não é mais a realidade de vocês. Vocês foram lavados, santificados e justificados por Deus. Então cuidemos, irmãos, para não envergonhar o Evangelho. Nós, a lição agora é para a gente, cuidemos para não cometer os mesmos erros dos nossos queridos irmãos de Corinto. E quando eu digo, preste atenção agora, para não envergonhar o Evangelho, cuidemos em relação a isso, não é apenas se referindo a levar ao tribunal o outro nosso irmão, não é apenas levando ao tribunal aquilo que a gente pode e deve resolver aonde? Na igreja. Isso também, obviamente, como é o contexto aqui. Não envergonhe o Evangelho levando ao tribunal, levando a discussão de ímpios, de descrentes, coisas que vocês deveriam resolver dentro da igreja, para não macular, para não envergonhar o nome do Senhor e o Evangelho. Mas não é só isso. E escute, isso serve como aplicação. Mas também, não expondo a vida e os problemas da igreja diante dos incrédulos. Porque isso é um princípio do texto. Entendeu? Esse é um princípio. E muitas vezes nós falhamos com isso. Nós expomos os nossos dilemas, discussões, os nossos debates e algumas situações nossas diante dos incrédulos. Sabe o que é que eu fico pensando enquanto eu estava meditando sobre isso? Meu Deus, o que Paulo diria dos nossos terríveis debates, alguns são bons, outros são terríveis, terríveis debates e discussões nas redes sociais.
quando Paulo assistisse aí os vídeos da internet, de nós pastores muitas vezes discutindo ali, com fogo nos olhos sobre determinados temas, com envolvimento político de uma maneira desgraçada. Olha, eu fico imaginando o que Paulo diria dessas coisas. E os incrédulos assistindo tudo isso. Mas eu vou a situações menores, aos nossos próprios comentários dentro do lar, comentários domésticos, que muitas vezes a gente não se controla e termina dizendo A e a B de pessoas em casa que não são crentes, e que a gente sai discutindo o que foi dito na igreja, o que foi resolvido, os problemas, os escândalos e situações que podem e devem ser resolvidos entre nós, e a gente sai bulhando isso. Olha, são inúmeros os exemplos de homens e mulheres crentes que chegavam em casa e muitas vezes maldizentes demais, começavam a falar mal de irmão A, de irmão B, de liderança de igreja, disso e daquilo, fora do campo onde deveria ser discutido essas coisas. E em casa faziam isso e enchiam o coração dos seus filhos de repulsa em relação à igreja. Os filhos que passavam a imaginar que a igreja era aquilo, só aquilo. E aí lá na frente, quando os filhos desprezarem completamente a vinda à igreja, eles vêm à mesma igreja, os pais, e dizem: eu queria que nós orássemos pelos meus filhos, para que Deus pudesse converter os seus corações. Um coração que você envenenou contra a sua própria igreja. Questões pequenas, não foi o que Paulo disse? Nós somos pecadores, irmãos, e temos problemas. Somos pecadores e ainda cometemos os nossos pecados. Não é mais um estilo de vida, não deve ser, mas ainda cometemos os nossos pecados. E onde é que deve ser tratado isso? Na igreja. Esses problemas entre nós, essas picuinhas entre nós, que poderiam e deveriam ser resolvidas na igreja, devem ser resolvidas na igreja. Então, cuidado com isso. Muitas vezes é preferível sofrer o dano do que causar o escândalo. Sofra o dano e não cause o escândalo. Mas aqui eu preciso lembrar outra vez, viu? Para que não sobre arestas dessa compreensão. Não estou me referindo a crimes. Se há crimes praticados por crentes, eles devem ser tratados na esfera jurídica correta. Devem ser denunciados e punidos, independente de quem os tenha praticado. Quando são crimes, qualquer um que lhe venha à mente agora. Mas não se tratava disso. Não se tratava disso. E esse era o grande problema. Por outro lado, e aqui eu quero resolver talvez uma questão que fique no coração dos irmãos, eu espero resolver com o que eu vou dizer agora. O suposto irmão que costumava prejudicar as pessoas deve ser tratado pela igreja. Tudo bem, sai no prejuízo. Sim, e ele? Como é que fica a situação dele? Que sai prejudicando os outros, não é? Que sai defraudando os irmãos, que sai levando a turma ao prejuízo. Deve ser tratado pela igreja. Ele deve chegar ao arrependimento, ressarcir as pessoas a quem ele prejudicou. E se não fizer isso, ele deve passar pelo processo de disciplina, ao ponto de, não havendo arrependimento, ser excomungado. E escute, e agora? Uma vez que ele não faz parte mais da comunhão da igreja, adivinha? Pode ser processado. Vocês entenderam isso? Eu vou repetir porque essa parte é tão polêmica às vezes. O irmão que prejudica o outro, que faz o outro sair num prejuízo financeiro, por exemplo, e que não se arrepende daquele que é claramente um pecado, sabidamente um pecado. Ele não se arrepende e não se dispõe a ressarcir aquele irmão que saiu no prejuízo. Ele entra no processo de disciplina. Se ainda assim não se arrepender, ele pode chegar a ser excomungado. Uma vez excomungado, ele não faz mais parte da comunhão dos santos. E aí ele pode ser processado. Deus tenha misericórdia de nós. Para terminar, meus irmãos, o fato é que aquele que entregou a sua vida a Cristo precisa entender que ele agora deve viver um padrão de vida diferente dos demais. Diferente dos demais. Sendo capaz de renunciar a comportamentos, hábitos e costumes que desagradam a Deus.
mas também sendo capaz de renunciar até supostos direitos, para que o evangelho não seja difamado. Ele precisa aprender que a primeira lição dada por Jesus quando nos chamou foi: negue-se. Você vai precisar negar a si mesmo. Porque eu vou pedir coisas de você e a você, que para que você me chame de Senhor, você vai ter que se sujeitar. E nós sabemos, irmãos, que são coisas difíceis. São coisas difíceis. Nós fomos lavados, santificados e justificados pelo Deus Trino. E hoje vivemos nesse mundo como aqueles que estão à espera do reino de Deus. E que assim seja. Que nós nos portemos dessa maneira. Eu sei que temas como esse são temas mais difíceis, mais sensíveis. Sabe por quê, irmãos? São temas sensíveis? Porque mexe com o nosso bolso. Porque são temas que pedem de nós que renunciemos situações que vão trazer prejuízo para nós aqui nessa vida. São temas difíceis, porque, como Paulo colocou nos versos 9 e 10, nivela o nosso pecado, aquele que a gente esconde, por achar que talvez seja menor em gravidade. Ele nivela o nosso pecado escancaradamente com outros pecados que você olha e diz, são terríveis. Aí ele coloca no mesmo nível e diz assim, são iguais. Se você prejudica seu irmão, se você faz com que ele saia no prejuízo por causa da sua injustiça, é igual a esses outros pecados. Se comporta como quem não vai herdar o reino de Deus. Quem vai herdar o reino de Deus não simplesmente participa do culto na igreja, faz parte da membresia da igreja, mas se porta como herdeiro do reino de Deus. Como alguém que já está vivendo debaixo do senhorio de um rei chamado Jesus. Que Deus nos ajude, irmãos, a renunciar ao que precisa ser renunciado para viver de maneira que agrade a Ele. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, nós admitimos em nossa oração, Senhor, agora, que há situações em que Tua palavra nos pega meio que de surpresa. E nos incomoda, e nos assusta. Mas nós nos assustamos com isso, ó Deus, não é porque o que o Senhor exige de nós é pesado. É porque nós somos pecadores. E muitas vezes não priorizamos Tua vontade, e sim a nossa vontade. Nós reconhecemos, Senhor, que pecamos contra Ti, porque nem sempre queremos ouvir a Tua voz, e sim a nossa voz. Sair no prejuízo pessoal, para que o Teu nome seja glorificado, parece-nos muitas vezes uma missão dificílima e até utópica. Mas a Tua palavra deixa claro que não é. Que nós somos capacitados pelo Teu Espírito Santo, assim, fazer renúncias que de fato, ó Deus, venha surpreender até nós mesmos. E é por isso que nessa oração nós Te pedimos, ajuda-nos a ser assim. Ajuda-nos a entender que o reino de Deus, que já é uma realidade invisível, um dia será uma realidade visível. E que nós faremos parte desse reino. A vida que espera por nós é mais preciosa e deve ser priorizada por nós hoje, acima da vida que vivemos hoje aqui. Coloca os nossos olhos naquilo que nos espera, Senhor, para que sejamos capazes de renunciar àquilo que Te incomoda hoje. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos os filhos e filhas que o Senhor espera de nós. Nós pedimos isso, agradecidos pela Tua instrução essa noite. Em nome de Jesus. Amém.